você que conhece a história da lei seca, acha, pelo menos que conhece, vai participar agora de uma audição muito importante. Dr. Marcos Musafir, a pessoa que ajudou, colaborou, foi de uma contribuição extrema com o projeto de política pública Lei Seca. Dr. Marcos Musafir, como vai? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Samuel. Desejo muito sucesso ao seu canal. Isso aí. Então, muito obrigado por estar aqui conosco e eu gostaria muito que o senhor desse uma explanação para a gente como é que realmente começou o caminho da lei seca. Porque, na realidade, a lei seca ela teve vários caminhos que iniciou-se. E o senhor foi um grande colaborador. E o senhor tem a história toda em mente. Então, nós gostaríamos de ouvi-lo. Por favor. Em resumo, nos anos 80, fomos convidados para participar da diretoria da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia aqui do Rio de Janeiro. E naquela época, uma das ações que nós víamos importante era diminuir o número de vítimas do trânsito nos hospitais de emergência, o que encarecia muito o sistema público de saúde e não dava vazão. Era uma fábrica de aleijados. Começamos a fazer campanhas de uso do cinto de segurança, redução da velocidade, cadeirinha no banco de trás, cinto no banco de trás. E essas campanhas ganharam as ruas, ganharam a mídia, chegaram aos órgãos de controle do trânsito. Fomos ao Detran Rio de Janeiro, onde o presidente à época era o deputado atual, era o senhor Hugo Leal, que abraçou essa campanha, nos deu força, nos incentivou, e a Sociedade de Ortopedia continuou fazendo isso. Tem uma história emocional nisso, que a minha irmã, aos 13 anos de idade, eu tinha 13 anos de idade, a minha irmã, num acidente de trânsito, perdeu a vida. Isso mexeu muito com a nossa família e eu prometi a ela que eu faria alguma coisa para que outras pessoas não tivessem esse sofrimento tão grande que quase destruiu a nossa família. É um assunto importantíssimo, a promoção da prevenção. E comecei a estudar, meu mestrado foi em trauma de trânsito, cheguei à presidência da Sociedade Brasileira de Ortopedia em 2007, onde pude expandir para o Brasil inteiro essas ações, essas campanhas no Dia do Ortopedista Brasileiro, no Dia do Médico, em congressos de ortopedia, nós fazíamos ações de redução de acidente de trânsito para repercutirem na sociedade toda. E com isso diminuir o número de vítimas no trânsito, o que a gente conseguia, mas muito pouco. O deputado Hugo Leal, apoiado por um grupo chamado Trânsito Amigo, que reunia vítimas de acidente de trânsito e pesquisadores do trânsito, acatou a proposta dessa política pública de se fazer uma lei para reduzir isso. Começou com a lei de limitar o uso de bebidas nas estradas e venda de bebida alcoólica nas estradas, culminando com a lei que ele proclamou em 2008, que foi implantada a partir de 2009. Levamos essa proposta, então, via Organização Mundial da Saúde, quando lá estava como consultor para a implantação de trauma global. Visitei muitos países, conheci muitas experiências de promoção da prevenção dos traumas de trânsito, que era a maior causa de morte evitável do mundo, que ainda é. E com essas informações, com a lei na mão, fomos ao secretário de governo na época, Wilson Carlos de Carvalho, que criou o nome Lei Seca, que implantou esse projeto que nós ajudamos com os cadeirantes, com colegas ortopedistas, com voluntários. Essa política, dá licença, essa política de conscientização dos cadeirantes, o senhor visualizou essa política, essa formatação em outros países? Sim, e abrasileiramos um pouco. Uhum. Né? O senhor acha importante essas campanhas de conscientização com muito ênfase? Sem dúvida, porque o trânsito ele é baseado num tripé. Educação do usuário do trânsito, que é o pedestre, motorista, motociclista, o ambiente, que é a engenharia do trânsito, e a fiscalização, que é o ato da legislação, do policial.
o maior causador de acidentes do trânsito é a má educação para o trânsito, que é a violência no trânsito, que é a imprudência no trânsito, são os riscos constantes que os usuários do trânsito se submetem. Se você conseguir conscientizar o usuário do trânsito, você vai reduzir isso. E como você consegue fazer isso? Infelizmente, com legislação, porque não é só mostrar que acontece, porque sempre acontece com o outro. E as leis que multam, que prendem, elas têm um efeito educativo muito grande, infelizmente, pela cultura da população global. Isso é assim no mundo inteiro. Os traumas de trânsito são evitáveis. Os veículos são armas. Há que se rever esse comportamento. Nós estamos lutando aí, conseguimos uma vacina para a Covid, que tem um apelo sensacional. Temos que achar a vacina para o trânsito, que é mexer, mudar, aperfeiçoar o comportamento do usuário. Hoje tem países em que a velocidade máxima urbana é 30 quilômetros. Caiu vertiginosamente o número de atropelamentos. Então, você tem ações que podem ser feitas. Essa lei 11.705 de 2008, que foi feita pelo deputado Hugo Leal, e foi aperfeiçoada ao longo do tempo, e recentemente, no Código de Trânsito Brasileiro, aprovado agora em 2021, na Lei 14.229, aperfeiçoou de tal forma o Código de Trânsito Brasileiro que ele é considerado um dos melhores do mundo, na opinião de estudiosos do trânsito globalmente. Então, sendo lançado agora a década do trânsito, de 2021 a 2030, importantíssimo observar. Sem dúvida, para reduzir em 50% como meta o número de vítimas do trânsito. Então, se nós agregarmos atualmente com a modernidade, com os avanços tecnológicos, as políticas públicas, tanto na tecnologia embarcada, o veículo que freia sozinho, o veículo que identifica perigos, se você está alcoolizado, o veículo não liga, assim como as políticas públicas da prevenção. Se você fizer o exame toxicológico do cabelo do motorista profissional, por exemplo, fizemos isso aqui no Brasil, já está em voga, caiu 40% o número de acidentes de trânsito, com mortes nas estradas federais brasileiras. Principalmente nas estradas que há aquela questão do rebite, que é um fator preponderante para acidentes de trânsito. O rebite hoje é um pedaço, o grande pedaço é a cocaína. A cocaína, exatamente. E esse exame toxicológico detecta se aquele motorista profissional usou a cocaína nos últimos 180 dias. Então, e ele vai dirigir porque ele quer ganhar mais dinheiro, ele precisa para o trabalho dele, passa a noite na estrada, pelo trabalho. Ele se droga pelo trabalho, que é uma desumanidade. Mas ele causa acidentes. Caiu 50% dos acidentes nas estradas federais, em geral. E um caminhão, quando bate em veículos, o motorista às vezes nem se machuca, mas mata 5 pessoas numa família. Exatamente. O ônibus mata 40 pessoas. Então, se a gente conseguir essa redução urbana, que é a educação para o trânsito mais humana, mais racional, e nas estradas, nós vamos ter mais pessoas vivas, menos jovens sofrendo, muitas pessoas estarão em condições de viver a sua vida, porque o prejuízo é para o Sistema Único de Saúde, é para o sistema securitário, é do veículo, é emocional. Se a pessoa não morrer e ficar aleijada, ela vai sobrecarregar a família. Se é um pai de família, ele deixa de prover o sustento para a sua família. Então, a violência no trânsito, ela tem que ter uma cultura especial. Ela tem que ser um assunto para discutir em família, em comunidade. Sempre discutido. Continuamente. Porque a gente fez vários estudos e o impacto que a lei seca trouxe e toda essa legislação traz na redução de acidentes de trânsito, como nesse gráfico, é muito grande. Só não tem medo de errar dizendo que a lei seca no Rio de Janeiro fez cultura para as 26 unidades da federação. Sem dúvida. E para os outros países também. Somos exemplos. Sem dúvida, e bem citados. Inclusive, ganhamos da Organização Mundial de Saúde
um projeto. Um prêmio. Eu gostaria que o senhor até falasse. Foi. E esse prêmio ele é dado pela União Internacional de Deputados, que cria, junto com a Organização Mundial da Saúde, o reconhecimento a políticas públicas efetivas. E nessa área do trauma, a política pública Operação Lei Seca no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, foi considerada exemplar para todo mundo. Por isso ela incomoda e tal. Ninguém quer que você não beba, mas se beber, não dirija, porque você perde a sua capacidade de julgamento. Você não consegue ter a mesma noção de profundidade. O seu pé fica mais pesado para sair do acelerador e chegar no freio. Você fica com a visão turva. Você tem uma vontade de correr muito mais pela excitação da bebida ou da droga, e que isso vai provocar um acidente, vai lhe ferir e ferir outras pessoas. Pode ser evitado. Como? Vai de transporte profissional, táxi, Uber, van. Não vá dirigindo, porque você está colocando a sua vida em risco. Isso é um crime, e a vida de outras pessoas em risco, que vai ser considerado crime também. E vamos evitar isso. Vamos evitar, vamos ter a consciência de que nós podemos fazer tudo, cada coisa em seu lugar. Com certeza. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua fala, pelos seus esclarecimentos. Eu acho que ficou esclarecido. Eu acho que a população só tem a agradecê-lo. O Brasil tem muito a agradecê-lo, viu? Aceite esse agradecimento, inclusive meu pessoal, porque tanto que o senhor está sendo o episódio número 1 da série, tá bom? Muito obrigado. Viu? Parabéns, muito sucesso para você. Obrigado. Que se beber não dirija, se usar droga não dirija, respeite as leis do trânsito, use o veículo como transporte, não como uma arma. Fique atento à próxima entrevista.